Eu recebo hoje no programa Papo Direto com o JP, ele, pai de 2 meninas, vereador pelo 2º mandato, nosso amigo Lula Maciel. Bom dia, Lula, bem-vindo aos estúdios da TV Diferente. Você é um dos primeiros entrevistados da nossa TV. Muito bom dia, João Paulo, nosso JP. Bom dia a todos os acompanhantes da TV Diferente. Primeiro, eu queria parabenizar você e desejar muito boa sorte com esse projeto, que é uma coisa inovadora e que eu tenho certeza que toda a comunidade de Lauro de Freitas será beneficiada com esse projeto. Depois eu queria também agradecer, né, por estar, digamos assim, nesse início, né, fazendo parte. Espero que a nossa presença também venha trazer muita sorte, né, para essa nova empreitada sua e de sua equipe. A gente começa hoje uma série de entrevistas, que o início dessas entrevistas se deu com a prefeita Moema Gramacho, e onde a gente vai privilegiar os políticos de Lauro de Freitas, para que vocês tenham um canal aberto para poder conversar, para colocar suas ideias, resolver as polêmicas políticas. Então é um canal aberto. E eu gostaria de iniciar essa entrevista, Lula, perguntando quem é Lula Maciel. Eu sempre tive dificuldade de falar de mim, né? Na verdade, a gente tem essa coisa. O Lula Maciel é uma pessoa simples, uma pessoa de origem com muita gente do povo, que veio das camadas sociais menos favorecidas e que com muita luta, com muito trabalho, a gente conseguiu avançar e hoje a gente está aqui na nossa cidade com o intuito maior de retribuir, né? De retribuir a nossa cidade tudo aquilo que ela nos proporcionou, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, os meus conhecimentos, todos vieram aqui dessa cidade, das minhas relações, né? Das escolas que eu pude frequentar, dos meios que eu pude conviver, das pessoas que contribuíram comigo, e entendo que esse é o momento de retribuir, né? De dar o retorno a essa cidade. E isso a gente tem feito ao longo da nossa luta política, ao longo da nossa atuação, agora como vereador, no 2º mandato que nós estamos aqui. Então, eu sou uma pessoa simples. O senhor é o único vereador genuinamente de situação petista, onde o governo local é PT, da prefeita Moema Gramacho, governador Wagner e presidente Dilma. Só que, ultimamente, o senhor tem sido um dos grandes rebatedores de polêmicas administrativas. Eu queria saber como é que o senhor encara essa situação de alguns aliados da administração municipal lhe terem como, às vezes, até mesmo um vereador oposicionista. Não sei se exatamente um vereador oposicionista, mas eu me comporto e faço questão de dizer isso como uma pessoa que tem posição. Então, ter posição necessariamente não quer dizer que você é oposição. E eu tenho posições firmes, eu tenho convicções e as defendo. Eu tenho essa é da minha natureza, né? Se eu tiver convicto de uma coisa, a gente vai fazer um enfrentamento, a gente vai à exaustão. Isso aprendi a fazer isso, né? Na militância, aprendi a fazer isso no Partido dos Trabalhadores, onde eu tenho 23 anos no Partido dos Trabalhadores. Então, depois que a gente adquire todo esse know-how, toda essa condição de fazer política, de defender ideias, a gente precisa, logicamente, demonstrar essa condição que a gente adquiriu, que a história e a luta nos deram. Por exemplo, nós não podemos admitir, e eu acho que a gente precisa aprofundar até esse debate, nós temos que ir de encontro a esse mito, essa fantasia que se construiu ao longo de muito tempo nas cabeças das pessoas, de que todo mundo é igual. Precisa romper com isso. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes e as diferenças são de todas as naturezas, onde a gente precisa trabalhar, isso sim, a igualdade de direitos, mas respeitando e reafirmando as diferenças. Estou dizendo isso por quê? Porque os políticos são diferentes, porque os vereadores são diferentes, porque as suas histórias são diferentes, né? As suas histórias são diferentes. Então, por conta disso, a gente tem tido esse comportamento, independente de ser do PT ou não ser do PT, a gente tem posições e a gente faz questão de defender. Alguns acham que eu sou muito polêmico, mas não é ser polêmico. Eu me dou a liberdade de expressar opiniões, né? Eu me dou a liberdade de expressar ideias.
E quando você faz isso, obrigatoriamente você contraria. Você contraria. E se o indivíduo faz política, mas também não ter esse sentimento de que, num dado momento, ele vai ter que contrariar esse ou aquele segmento, se ele não tiver essa compreensão, ele está na carreira errada. Eu acho melhor que ele mude de função na sociedade, porque não vai contribuir com o processo democrático de construção de uma sociedade mais livre e mais justa. Lauro de Freitas pode ser considerada uma cidade nova, onde a gente considera como dois momentos políticos. Um, com um grupo que administrou a cidade por 16 anos, e após a chegada do Partido dos Trabalhadores, onde a administração está inteirando agora 7 anos, e quando terminar o mandato, em 2012, 8 anos. Então é normal que várias questões que estavam paradas, e a cidade cresce, e precisa se resolver em relação ao desenvolvimento. Uma grande polêmica que se assolou na cidade, de alguns anos para cá, foi a questão da lei da verticalização, que o senhor tem sido um grande debatedor dessa situação. Como o senhor analisa hoje essa Lauro de Freitas dos próximos, vamos dizer, 5 anos, com tantos prédios e a gente sem algumas soluções, tráfego, como a gente vai falar ainda, a questão da Luiz Tarquínio. Como o senhor analisa a questão da verticalização? Primeiro a gente precisa fazer uma avaliação mais aprofundada, porque o que está em questão não é simplesmente Lauro de Freitas e a verticalização. É o modelo urbanístico brasileiro. É a forma como as cidades crescem, é o modelo de desenvolvimento que nós temos implantado ao longo, sobretudo, dos últimos 40 anos, com o superadensamento demográfico das faixas litorâneas. Então, Lauro de Freitas, por estar geograficamente numa posição muito próxima de Salvador, acaba, na verdade, recebendo todo esse, eu não diria refúgio, né, mas toda essa presença e essa pressão desordenada. Se a gente hoje faz um paralelo entre Salvador e Lauro de Freitas, a gente poderia até dizer que, do ponto de vista urbanístico, Lauro de Freitas é uma extensão de Salvador com seus desmandos. Né? De Salvador com seus desmandos. Haja vista a quantidade de loteamentos, sobretudo na década de 70 para cá, que foram implantados em Lauro de Freitas, na região de Itinga. Itinga hoje você só conhece a partir dos loteamentos. O bairro, na verdade, ele foi fragmentado e dividido em loteamentos. Loteamento X, loteamento Y, loteamento Z. Como é que esses loteamentos foram implantados? Quais as condições de estruturas que foram definidas para aqueles loteamentos? Nenhuma. Então, na verdade, se a gente for se aprofundar, a gente vai ver que a discussão está muito mais além do que esses últimos 20 anos. Ela nasceu lá atrás, quando da concepção de cidade. Lauro de Freitas tinha um problema gravíssimo, que era a ausência de um plano diretor. Quando você não tem um plano diretor, acaba as pessoas agindo a bel prazer. Mas, pela ausência do plano diretor, havia um sentimento político-administrativo de que a verticalização traria alguns problemas. E acabou, a partir de 2005, com a ascensão do governo municipal, que está desde então no poder, essa discussão ela foi mais aberta. Nós fizemos o plano diretor, nós fizemos a lei de verticalização, temos uma lei que está faltando, inclusive, no nosso arcabouço, que é a lei de uso e ocupação do solo. Essa nós não temos, e essa deveria, inclusive, estar dentro do plano diretor, mas não está. É uma outra discussão que tem que ser feita, porque é ela, inclusive, que vai definir mais minuciosamente os parâmetros para a ocupação do uso do solo. Isso nós não temos ainda. O processo de verticalização se deu, na minha compreensão, de forma abrupta. Eu acho que carecia de um estudo maior. Nós tivemos, inclusive, alguns empreendimentos que foram colocados, inclusive via decreto, depois nós tivemos que ajustar a lei para que nós não tivéssemos um problema maior para a municipalidade de como um todo. A gente fez esse ajuste. Depois tivemos a lei que definiu os parâmetros na nossa, de um modo geral, mas especificamente na nossa área de borda, que é a região de Buraquinho, que é a região de Ipitanga, a faixa mais ali da beira da praia, né, digamos assim, que se estende de Buraquinho até pouco ali, ainda naquela praia da Aleluia, aquela parte de Ipitanga que hoje discute-se muito essa questão de Salvador, Lauro de Freitas, nós fizemos. E algumas áreas nós definimos, e eu fiz essas emendas, inclusive, impedindo que se fosse verticalizado. Por exemplo, a região da Priscila Dutra. Nós atendemos um apelo na época da comunidade organizada e fizemos a emenda. Definimos algumas áreas
como zona especial de interesse ambiental, aquela região que tem ali, que é remanescente do antigo Jockey Club, nós colocamos como área, zona especial de interesse ambiental, para que ali nós pudéssemos ter um espaço urbano comum, pois todas as regiões do centro de Lauro de Freitas estão ocupadas. Eu não tenho nenhuma reserva de espaço para que se trabalhar equipamentos urbanos no futuro, e no futuro bem próximo, devido ao grande adensamento ali. Por conta disso, a gente definiu algumas áreas. No entanto, a região do Mirage, também em Buraquinho, ela também foi protegida. No entanto, a gente entende que as pressões são fortes, que o desenvolvimento da forma como está aí não perdoa, não tem paciência, e aí vem a ferro e fogo a todo vapor, e a gente tem que ficar criando ali a forma de resistir até onde der. Não que a gente seja contra a verticalização, não é isso. A gente é a favor de critérios bem definidos, bem responsáveis, para que a gente possa dizer que a cidade é de fato de todos, não de alguns. Eu acho que esse é o grande desafio da gente, construir uma cidade que de fato seja de todas e todos. Eu estou conversando com o vereador Lula Maciel, vereador por 2 mandatos, e nós vamos para os comerciais, e já já a gente volta com algumas questões polêmicas, a Avenida Luiz Tarquínio, e questões políticas. Aguarde aí que a gente volta já. Aqui no estúdio da TV Diferente com o vereador Lula Maciel, que nós temos o prazer de estar recebendo ele aqui na entrevista. E, vereador, essa questão então da verticalização é uma questão que existem filhos desse problema. E a gente acredita que tem sido um crescimento, Lauro de Freitas tem sido uma cidade de um crescimento, vamos dizer, desordenado, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que é uma das poucas cidades, talvez do Brasil, que a cada 10 anos a população quase dobra. Então isso realmente aqui, eu sempre digo que as pessoas vêm para passear aqui e querem ficar. Aqui é bom para morar, eu mesmo não vou embora. É interessante, essa questão é interessante. Deixa eu perguntar aqui ao câmera. Você nasceu em Lauro de Freitas? Legal. Eu não nasci em Lauro de Freitas, você não nasceu em Lauro de Freitas. Né? Isso quer dizer que a gente tem aqui mais da metade, só nesse momento aqui, mais da metade não é daqui. Lauro de Freitas ela tem uma característica que é um tanto até curiosa, né? Se a gente hoje for fazer a pesquisa da população passante de Lauro de Freitas, passante é exatamente aquela população que não nasceu aqui, são as pessoas que vieram e que ficaram. Se hoje a gente for fazer essa avaliação, a gente chega em torno de 60% a 70%, né? Que são pessoas que tiveram suas origens em outros lugares, que vieram para cá e ficaram. E o mais interessante é que, independente de classe, então você tem pessoas que são da classe A que vieram para cá e ficaram, você tem outras pessoas de outras classes que vieram para cá e ficaram. Então ela tem, na verdade, um quê de atrativo, né? Em que as pessoas vêm, que as pessoas ficam, que isso é muito bom. Bom por um lado, mas por outro lado, se isso não for regulamentado, se isso não for regularizado, normatizado, se a gente não criar condicionantes à atração e até à convivência nesse adensamento demográfico, certamente a gente pode estar no barril de pólvora. No barril de pólvora. São 59 mil quilômetros quadrados, é muito pouco para nós.
Nós temos eu costumo sempre, quando eu estou analisando essas questões urbanas de Lauro de Freitas, eu pego muito como exemplo Diadema, em São Paulo. Claro que do ponto de vista geográfico são situações bem diferentes, mas demograficamente é interessante, porque Diadema tem 39 mil quilômetros quadrados e Diadema tem 500 mil habitantes. Nós temos 59, né? Estamos hoje nos aproximando de 200 mil. Então, se a gente não tiver esse cuidado, esse controle, a gente pode lá na frente estar com barril de pólvora. E mais, nós não estamos definindo espaços, áreas de uso comum. Então, você pode chegar em um determinado ponto, daqui uns 10 anos, dessa forma como a gente está indo, a gente pode estar construindo um papel, um modelo de favelização moderna. Então, você vai ter um conjunto de prédios, todo mundo ali junto, mas o que define essa convivência é a existência de espaços públicos interativos. Nós não podemos permitir, por exemplo, que aconteça em Lauro de Freitas, está acontecendo em muitas partes do Brasil, em que as pessoas elas estão construindo agora os condomínios como se fossem bairros separados. Daqui a um dia não vai existir mais cidade. As pessoas se trancam nos seus condomínios, quem tiver espaço comum tem espaço comum e quem não tiver não tem. Nós não podemos permitir que esse modelo se instale aqui, até por conta das nossas limitações geográficas. Nós somos uma cidade relativamente pequena. Esse espaço tem que ser bem pensado, tem que ser bem dividido e tem que ser de todos e de todas. Nós não podemos estar criando nichos de segregação em nossa cidade. A gente precisa abrir esse debate, né, abrir essa discussão e, de fato, ter o compromisso de construir uma cidade cada vez mais de todas e de todos. Esse é o desafio que está colocado. A grande discussão do momento entre a administração municipal e a população, principalmente dos bairros Vilas do Atlântico e adjacências, é quanto à mudança no tráfego da Luiz Tarquínio. Como a Câmara de Vereadores está dentro desse processo em relação à discussão representando a população, e qual é a sua opinião pessoal sobre o tráfego da Luiz Tarquínio? Aí eu tenho que analisar por alguns prismas, né? Primeiro que essa discussão não é uma discussão atual. Essa discussão ela é antiga. Essa discussão ela tem quase 20 anos em que se falava na mudança e na rearrumação do tráfego nessa região. Quando nós assumimos, inclusive na campanha de 2004, já havia movimentações nessa região, inclusive de candidatos na época, se reunindo com comerciantes, com moradores locais, para colocar inclusive a mudança de trânsito como proposta. Já aconteceu lá atrás. Daí a prefeita assumiu, nós do PT assumimos e intensificamos esse debate. Houve algumas audiências públicas que nós fizemos aqui na região, fizemos no PUSAI, fizemos na Unime. Eu lembro precisamente de 2, mas certamente ocorreram outras. E a comunidade foi chamada, né? Houve um processo de amadurecimento, houve um processo de discussão, de coletivização da coisa. No entanto, o resultado de uma medida dessa você só percebe na prática. No campo da ideia é tudo perfeito. Na prática é que você vê, na verdade, quem é atingido e quem não é atingido. Diante disso, eu particularmente fui procurado por alguns moradores da região de Pitangueira, aqui muito próximo a Vilas, porque tem a questão do trânsito, né? E tem uma outra questão, que é a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade, a questão do transporte coletivo para essa região. Então, o que nós percebemos? Que as pessoas podiam se deslocar dessa região de Vilas para o centro, num transporte coletivo, mas não tinha como se deslocar do centro para essa região de Vilas e Pitangueiras. Então, a gente teve que sentar com os atores responsáveis por isso, que seja a Secretaria de Transporte, as empresas de ônibus. Nós tivemos que mediar um acordo com a comunidade, ver de que forma que a gente podia facilitar, que a gente podia amadurecer, e conseguimos avançar, não exatamente como a gente imaginava, mas a gente conseguiu fazer alguns ajustes. Uma outra questão que está agora que está na mesa agora, que está no momento do debate mais acirrado, é porque, diante dessa mudança, um determinado segmento dessa comunidade, que são os comerciantes, entenderam que tomaram prejuízo, que estão tendo problemas, essa coisa toda, e a gente está nessa proposta. Inclusive, amanhã tem uma reunião no Vilas Tênis Clube, né, para a gente ver de que forma que a gente constrói uma alternativa, onde eu imagino que haja uma possibilidade, muito a grosso modo aqui falando, eu não tenho nenhum estudo técnico, mas eu vou aqui dar uma opinião muito pessoal,
muito a grosso modo, mas que imagino que possa ser amadurecido. Se você tivesse, por exemplo, que a mão única ela não começasse onde ela começa, que a mão única começasse a partir de G. Barbosa. Então você atenderia todo esse... Isso se a gente entende que esse segmento aqui, né, fundamenta direitinho e tal, e a gente entende que está prejudicando a eles e, consequentemente, os trabalhadores e a sociedade e tal. Então, a gente até propõe, já conversei com alguns deles, olha, então a gente vai ver se é possível que a mão única comece a partir de G. Barbosa. Então, essa região aqui, em que há, na verdade, todo esse pleito, porque o pleito, inclusive, deles é de que mude completamente. Eu não vejo muito essa viabilidade de mudar completamente, porque hoje o prejuízo de um lado, mas hoje o conforto do outro. Hoje quem quer ir por Centro de Lauro sabe que é infinitamente mais fácil do que era antes. Aí eu não posso analisar a mudança apenas pelo lado negativo. Eu tenho que analisar todo o contexto, dentro desse contexto ver de que forma a gente pode construir propostas que venham a atender, se não todos, mas a maioria das pessoas envolvidas. No modelo atual, então, o senhor teria um estereótipo, se o senhor é a favor ou contra no modelo atual que está hoje? Não cabe bem, porque se é a favor ou se é contra, não dá para a gente ter uma posição dessa forma. Por quê? Porque a gente está falando de gente. Quando a gente está falando de gente, a gente não pode assumir que é contra ou que é a favor. A gente se coloca à disposição para construir o melhor para todas e todas. Eu acho que a gente tem que colocar todos os atores, analisar tudo. Se não puder atender todos, que atenda pelo menos a maioria. Em relação à greve dos professores, que pelo menos até ontem à noite vinha se estendendo durante algumas semanas em Lauro de Freitas. Como o senhor analisa esse movimento de greve e tendo em vista que o PT sempre foi um partido que apoiou esses movimentos de greve? Aí a gente tem que compreender duas coisas. Primeiro que uma coisa é a gente compreender, acompanhar a luta dos trabalhadores, que isso é um compromisso de vida, né? Do Partido dos Trabalhadores, mas logicamente o meu também. Nós sempre tivemos à frente, eu particularmente estive à frente, das negociações de 2005 até 2010. Eu estive à frente da negociação, juntamente com o sindicato, juntamente com o Poder Executivo. A gente acabou, em alguns momentos também meio que duros, mas a gente acabou resolvendo essas situações. Eu não tive condições de acompanhar esse processo de negociação este ano. Então, você tem aí uma proposta do sindicato, que é o reajuste de 21,71. Você tem aí a proposta do Poder Executivo, que é bem baixo que isso, eu não sei precisar o índice porque eu não acompanhei, não tenho esses dados todos. Você tem um agravante aí que é a mudança do piso salarial, que o governo federal mudou em Brasília. Então, na medida que muda o piso salarial, todos os municípios têm que se ajustar. Então, o grande imbróglio, na verdade, está sendo em cima disso. Muito embora, a partir do momento que nós começamos as negociações de 2005 para cá, o valor do piso salarial do professor, o piso nacional, aqui nós superamos inclusive. Então hoje o problema é esse, porque se hoje você coloca só o piso salarial, o reajuste do piso salarial, obrigatoriamente, você vai ter que anular ganhos que tiveram lá atrás. Então o grande problema hoje do sindicato é esse. Olha, se nós tivemos todo esse conjunto de ganhos e agora o piso salarial é esse, a prefeita poderia dizer, olha, então o piso salarial é só esse. Mas se for só esse, eu atingi o piso, a lei diz isso. Como eu já tinha um acúmulo de 5 anos, 5, 6 anos de ganho em cima disso, o sindicato não está querendo apenas o aumento para se igualar ao piso salarial, porque o piso salarial já existe aqui. Então está querendo ampliar, que também é um direito. Também é um direito agora que precisa ter passivo de negociação. Numa negociação, você vai com uma proposta e eu vou com uma. A gente junta as duas e vê o que é que a gente pode construir. Então, toda vez que tem um adágio popular que diz que 2 duros não faz o muro e 2 bicudos não se beija. Eu estou vendo um pouco essa relação. Eu acho que alguém tem que ceder um pouco para a gente poder ver se consegue resolver esse imbróglio que prejudica não é o trabalhador, não é o executivo, eu acho que prejudica a sociedade. 15 dias sem aula faz muita diferença no currículo. Estou conversando aqui com Lula Maciel, vereador em Lauro de Freitas, uma figura ímpar. E a gente vai para o comercial e volta a falar com ele já sobre algumas questões polêmicas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, política de Lauro de Freitas, etc. Vamos lá. Asa de águia no forró do esfrega agora é realidade, hein? E a gente veio pra ficar.
Eu acho que nós temos 3 ou 4 anos já juntos, fazendo parte dessa história de sucesso. Esperamos estar nos próximos anos no Forró dos Frega. Pra gente é uma grande honra, um grande prazer estar aqui presente. A maior festa do ano, aniversário das lojas Guaibim, uma mega comemoração, preços incríveis, prazos sensacionais, sorteio de um carro e 2 motos 0 km. Festa assim só na Lojas Guaibim. Estou conversando com o vereador de Lauro de Freitas, Lula Maciel, vereador do PT por 2 mandatos. Vereador, a mídia nacional tem colocado em evidência o deputado Jair Bolsonaro com questões, com declarações polêmicas sobre a cartilha das escolas de 2º grau, que ele afirma que é de 1º. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essas questões polêmicas que o deputado está levantando e, de antemão, já também perguntar se o senhor é a favor ou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa discussão, ela não pode ser balizada, e eu não me permito balizar até essa falação, e respeitando a sua pergunta, pela manifestação do Jair Bolsonaro, até porque ele não é nenhuma referência para mim, me permita não ter ele como referência para poder emitir minha opinião sobre a questão. Bolsonaro do lado, eu acho que a gente precisa pensar a sociedade como um todo. Pensar a sociedade como um todo. Ao longo de muito tempo, nós tivemos um modelo, né, um modelo de gestão, um modelo de sociedade, em que as pessoas, a partir dos seus padrões normais, criados, as pessoas resolviam esconder tudo aquilo que não era normal. Você tinha os colégios internos, isso é interessante, cara. Você tinha os colégios internos onde o indivíduo, quando tinha tendência homossexual, já aconteceu muito isso na Idade Média, e se estendeu até ao longo do pós-mercantilismo. Então você tinha que botar no colégio interno porque a menina tinha tendência a isso ou aquilo. Então você tinha que esconder, na verdade, as pessoas que eram vistas como anormais. Você tinha os locais em que você depositavam as pessoas que tinham distúrbios mentais, você escondia da sociedade. As pessoas que tinham deficiência, você escondia. Você tinha os leprosários, onde você tinha que esconder a pessoa porque tinha lepra. Então as pessoas tinham problemas, e esses problemas eram vistos como uns problemas da sociedade, não era uma questão para se resolver a partir da ótica do humanismo. O indivíduo é um ser humano que precisa de respeito, que precisa de tratamento, de conforto, de tudo aquilo para ter uma vida normal, já nesse momento normal, né, diferente daquele conceito. Quando a gente começa a fazer essa discussão, a gente não pode ser extremista, né? Não pode ser extremista. A gente precisa compreender que a gente está falando de gente. Quando a gente está falando de gente, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque para mim, uma pessoa é a coisa mais preciosa que existe. O ser humano para mim é o que há de mais precioso. A gente precisa ter esse cuidado para tratar essa questão. Agora, é uma questão que ela não pode ser tratada de forma satírica. Ela tem que ser tratada pelo Estado brasileiro com seriedade. Os vídeos e as cartilhas que foram apresentadas, que nós vimos aí, não sei se de fato elas são oficiais, eu vi no YouTube, eu vi na internet, depois disso eu vi todo um conjunto de reações, né? Mas se porventura aqueles vídeos, aquele material foi produzido pelo MEC, eu quero aqui repudiar aquilo ali, porque um processo de compreensão de liberdade das pessoas, um processo de compreensão do direito das pessoas, sobretudo no que diz respeito à expressão da sua sexualidade. Né? Digo expressão da sua sexualidade de forma mais saudável e responsável. Por que eu digo isso? Porque se um cara, por exemplo, se o cara é um estuprador, é a expressão da sexualidade dele. Estou falando isso por quê? Porque é diferente. Né? Então, assim, o indivíduo, quando diz ali que ele expressa a sua sexualidade, seu interesse sexual do mesmo sexo, isso não pode tornar ele um marginal. Né? Ele está expressando a sexualidade dele, que é diferente do convencional, se assim posso dizer. Então não dá para a gente tratar. Agora, essa questão de como se trabalhar numa sala de aula,
Aí eu volto àquilo que nós falamos agora há pouco. Não adianta a gente focar apenas nessa união homoafetiva, nesse comportamento de pessoas que se relacionam sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Não dá para você trabalhar isso de forma isolada. Por quê? Porque eu tenho todo um conjunto de preconceitos acumulados ao longo da história. Na minha opinião, como leigo, não sou educador, não sou pedagogo, mas eu aprendi a conviver com pessoas, aprendi a conviver com gente. Na minha compreensão, a gente tem que ter algumas matérias. Eu propus, inclusive, aqui em 2005, a criação de uma matéria no nosso currículo escolar que é Direito de Cidadania. Direito de Cidadania. A gente precisa ter uma matéria que reafirme as diferenças e que a gente desconstrua esse mito falso da igualdade, porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Homem é diferente de mulher, que é diferente de homem, né? O homossexual tem também a sua diferença e a gente precisa compreender isso. Há uma diferença por uma questão do credo, há uma diferença por uma questão ideológica, você tem todo um conjunto de diferenças na sociedade que durante muito tempo esse modelo tentou esconder, exatamente para dizer que todo mundo é igual, para tirar proveito disso. Então a gente precisa desconstruir esse mito da igualdade, eu acho que a gente precisa ir para dentro das escolas, reafirmar a diferença. Então você é diferente por isso, por isso, por isso, seus aspectos físicos são diferentes dos meus, né? Você é diferente. Agora, nós temos que construir essa perspectiva da igualdade dos direitos. Eu acho que esse para nós é o maior desafio. No momento que o senhor propõe um projeto de lei querendo que as pessoas se eduquem mais, conheçam seus direitos, o senhor acha que a grande maioria dos políticos quer ver uma população conhecedora dos seus direitos? Olha, João, eu sou polêmico nesse momento. Eu acho que a miséria é construída, a pobreza é construída. Toda vez que tem alguém vivendo na miséria, é porque tem alguém vivendo da miséria. Toda vez que tem alguém com sede no Nordeste, é porque tem alguém vivendo da sede no Nordeste. Então, para mim, esse modelo que está aí colocado é um modelo, eu vou usar um pouco um termo que eu usava muito quando eu comecei a militância, que é um modelo burguês, é um modelo elitista, que não forma, que deforma, né? Você tem aí uma parcela muito pequena da sociedade, que é quem tem de fato acesso aos conhecimentos, os verdadeiros conhecimentos, os reais conhecimentos, eles não são passados para o nosso povo. Hoje, o indivíduo que passa por uma escola pública, quando ele chega na universidade, ele percebe o fosso que há entre o que ensinaram para ele e o conhecimento. Dependendo também da universidade, é claro. Né? Porque hoje também é outra discussão que tem que se fazer depois, que é essa banalização do ensino superior. Acho que precisa ter uma preocupação também com isso. Nos últimos 4 anos, segundo dados do Jornal Nacional, do dia 7 de fevereiro de 2011, a violência cresceu na Bahia 50%. Eu gostaria de saber do senhor a opinião sobre essa ascensão vertiginosa do crescimento da violência na Bahia e como o senhor acha que Lauro de Freitas pode cobrar do governo estadual, sendo que é da atribuição, uma maior contundência no combate aos crimes aqui na cidade. Não dá para não ser polêmico diante de uma situação como essa, né? Se você pega, por exemplo, na Bahia eu tenho algo em torno hoje, olha só, na Bahia eu tenho algo em torno hoje de 33 mil policiais militares. Se eu pego os da reserva, a gente pode chegar em torno de 42 mil mais ou menos. Tá? Eu tenho profissionais de segurança privada, algo em torno de 300 mil. E é uma coisa que é bizarra. Interessante isso. Você chega na Bahia, você percebe a utilização da estrutura do Estado para dar segurança ao privado. E a estrutura privada para dar segurança ao público. Então você tem o quê? Muitas empresas de segurança privada garantindo a segurança de equipamentos públicos do Estado. E você tem a estrutura do Estado, sobretudo a polícia, à frente de conglomerados econômicos para garantir a segurança deles. Para mim, é uma inversão e demonstra exatamente o que eu estou colocando. Você tem um modelo que canaliza efetivamente para um setor da sociedade. Né? Eu acho que isso... e aí eu não vou nem entrar no mérito, na discussão, no debate, de quem são os donos dessas empresas que prestam essa segurança para o Estado.
às vezes são as mesmas. Na verdade, é uma troca de gentilezas, digamos assim, de um para o outro. Acho esse modelo de segurança que nós temos, eu acho falido porque, infelizmente, a gente tem permitido que o mercado que dê as regras a tudo. Então, o mercado é que dá regra ao Estado. Lauro de... E você acaba, na verdade, você tem um Estado refém do mercado, e quem paga isso é o nosso povo, com a sua inocência, né, mais generalizada, e às vezes não tem nem compreensão do que é que está acontecendo. Por exemplo, por que a polícia vai mais num bairro do que no outro? É porque naquele bairro as pessoas têm um nível social melhor, pode dar uma contribuição melhor para a própria polícia, seja com lanche, seja com combustível, com isso, com aquilo, que desfoca completamente o papel do Estado no processo. É o mercado que está dizendo aonde é que tem que ir, aonde é que não tem que ir. Eu acho que enquanto a gente não romper com isso, a gente vai estar fadado ao fracasso e aí sacrificando geralmente as pessoas pobres. Eu tive a satisfação de conhecer o projeto de monitoramento que Lauro de Freitas tem, com diversas câmeras, e gostaria de saber, eu acredito que outras cidades deveriam implantar. Por que não se divulga esse projeto tanto quanto merecia ser divulgado? Primeiro, João, porque eu não sou especialista em segurança pública, mas a gente tem compreensão básica de alguns elementos. Por exemplo, se você também divulga para todo mundo que tem câmera, as pessoas vão se esconder da câmera, as pessoas vão deixar de agir ali para agir em outro lugar, isso é uma lógica. Mas se você souber que tem uma câmera ali te vigiando, e de repente você imagina de fazer algum ato ilícito, você vai fazer embaixo da câmera? Não vai, você vai fazer em outro lugar, né? Então, eu acho que essa divulgação ela não precisa ser feita para todo mundo, ela tem que ser feita para as pessoas que são afins, que são sensíveis e que estão no projeto. Senão, não faz sentido você ter câmera. Ó, meliante, você vai fazer um ato aí, mas tem uma câmera te vendo, né? Só falta você dizer para ele que está vigiando ele. Então, acho que isso não é o caso. Mas eu acho que o que falta é uma integração. Por exemplo, eu não tenho os números, eu não tenho o resultado disso. Como é que funciona essa integração entre Polícia Civil, Polícia Militar e o PRONASSE, né? Que essas câmeras são do PRONASSE, que é um programa do governo federal. Que, diga-se de passagem, é muito interessante essa discussão. Eu fiz em 2005, eu fiz indicação exatamente para a instalação de câmeras em Lauro de Freitas. Em 2005, lá atrás, quando a gente assumiu. E teve todo um debate na Câmara e alguns vereadores contrários porque diriam que teriam as suas privacidades, digamos assim, ali afetadas. Ou seja, o público é público. Se você está na rua, não é privado. Privado é quando você está em casa. Recentemente, o vice-prefeito João Oliveira, aliado, né, vice-prefeito, ele disse uma frase interessante: se filma tudo, não se faz nada. O senhor compartilha com essa ideia? Eu não tenho resultados, eu não posso emitir isso, porque uma coisa é certa, que há, na verdade, todo um conjunto de imagens e filmagens desses pontos estratégicos, me parece que são 24 câmeras instaladas, espalhadas pela cidade, mas eu não tenho dados, eu não sei o resultado disso, né? Então eu prefiro não omitir nenhuma opinião até que eu tenha esses dados com mais precisão, para não ser injusto com os trabalhadores dessa área. Eu estou numa conversa, um papo direto com o vereador Lula Maciel, e a gente volta já abordando o papo que todo mundo está esperando, que é a sucessão municipal. Volto já. Agora em Salvador, o leilão Mega Bônus, o mais novo site de leilões de centavos do Brasil. Aqui você pode arrematar diversos produtos com até 99% de desconto. Isso mesmo, 99% de desconto. TVs, carros, motos, celulares, eletrodomésticos, computadores, iPads, joias e muito mais. Faça agora mesmo o seu cadastro e ganhe 5 lances na hora. Acesse Leilão Mega Bônus e faça valer o seu centavo. Leilão Mega Bônus, o leilão que paga bônus para você.
papo direto aqui com o vereador Lula Maciel, que antes da gente entrar na seara da política, que é o que todo mundo está esperando, gostaria de saber dele, se em relação à violência, alguns crimes hediondos, o senhor tem uma opinião formada sobre a questão da pena de morte para alguns crimes? Não, eu não acredito na pena de morte como objeto inibidor, não acredito na pena de morte como uma solução para os problemas de violência que nós temos no Brasil. Eu acho que nós temos uma situação que é grave, que é a falta da revisão no Código Penal. Nós temos uma outra questão que precisa ser revista o quanto antes, que é a morosidade da justiça. Então, que você pode ter uma pena de morte e o indivíduo passar 11 anos para ser julgado, como aconteceu com Pimenta Neves aí, jornalista. Então, se você não muda as estruturas da justiça, que faça com que as pessoas sejam punidas, nesse próprio modelo que está aí, se as pessoas fossem punidas, se todas esse conjunto de brechas que se fez estrategicamente para proteger alguns, se isso efetivamente não for feito, aí não tem pena de morte que resolva. Então, sou contra, por princípio, né, de direitos humanos, que eu milito há mais de 25 anos, então eu não poderia jamais imaginar a pena de morte como uma solução para a violência. Acho que seria uma outra forma de violência. Agora, eu acho que o Estado brasileiro ele precisa passar por reformas graves, e essa reforma profunda, e essa reforma, ela precisa, na minha compreensão, nesse momento, de uma forma direta e objetiva, ter como um plano piloto o Poder Judiciário. Nós não podemos ter um Poder Judiciário onde as indicações, inclusive, são indicações políticas. Nós temos que ter um controle social. Acho, inclusive, que essas pessoas que hoje conduzem a sociedade, elas tinham que ser eleitas. Nenhum ministro tinha que ter cargo vitalício. Acho que ele tinha que ser eleito, ficar 4 anos e depois sair para outra pessoa entrar. Acho que ele teria que ter, inclusive, o direito de reeleição. Mas nós não podemos ter um poder executivo cujos representantes ali são eleitos. Você tem o poder legislativo, onde os representantes são eleitos. E você tem o poder judiciário, onde são vitalícios. A sensação de que pode fazer o que quer e que ninguém vai tirá-los dali, faz com que eles façam tudo o que tem feito no Brasil. Então, eu acho que precisa cortar, quebrar com esse modelo e construir uma perspectiva com o acompanhamento da sociedade sobre esses homens, que é quem define, na verdade, quem está certo ou errado nesses momentos de litígio. E quem indicou o cara? Foi o presidente, foi o governador. Conflito de interesse. Inevitavelmente o conflito de interesse. Em relação às eleições de 2012, que está aí na porta, o PT está completando agora, no final do ano, 7 anos de governo. E revolucionou a política depois de 16 anos que o grupo do deputado Leão, PP, comandou a cidade. Tem seus méritos, né? Toda administração tem seus pontos positivos e negativos. E a gente tem hoje um grande grupo de partidos que compõem a base aliada do governo, o qual o senhor é do mesmo partido, PT. No primeiro mandato da prefeita Moema foram 6 partidos, e agora no segundo já ultrapassa a marca dos 10 partidos. Gostaria de saber do senhor agora, que já está se desenhando o projeto para 2012, os nomes já estão aí, as especulações, como o senhor encara essa questão dessa quantidade de partido na base, se a discussão está dentro, já está em pauta, e qual é a sua opinião em relação a todo esse processo que está nascendo agora? Primeiro, a gente precisa compreender que na política e na vida, quem não ajunta, espalha. Então, se a gente puder ter um projeto, e esse projeto possa ser apoiado pela maioria, vamos trabalhar para que esse projeto seja apoiado pela maioria. E isso a prefeita fez de forma muito competente, né? Nós fomos eleitos em 2004, exatamente com 6 partidos, né? 6 partidos que de forma ferrenha nós conseguimos romper com um ciclo e iniciar um outro sob a liderança da prefeita Moema e do Partido dos Trabalhadores. Hoje nós temos um cenário, né, em que me parece de disputas, inclusive disputas colocadas possivelmente
por alguns partidos também da base, está se desenhando um pouco isso, não sei se vai se confirmar, porque a política é muito dinâmica e um processo político ninguém tem gerenciamento, né? Ele tem vida própria. Você planeja uma coisa e de repente a coisa é exatamente o contrário daquilo que você planejou, e isso é para todo mundo. Mas eu acho que nós vamos ter agora em 2002 um processo democrático que é fruto de tudo isso que já aconteceu ao longo da história, mas sobretudo a partir de 2005. A prefeita Moema tem sido muito aberta, muito tranquila nessa discussão. Agora, claro, como petista, eu pessoalmente vou trabalhar junto com a prefeita, juntamente com o partido, para que a liderança desse projeto continue com o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos estar trabalhando aí 25 horas por dia para que a gente consiga manter a liderança do PT no processo. O senhor acredita que existe possibilidade do governo, vocês alinham as esferas, federal, estadual e municipal, tudo PT, de nascer uma candidatura aqui apoiada pelo PT, de um outro candidato? Na política tudo é possível, né? Mas eu trabalharei para que isso não aconteça. Quando o senhor fala que na política tudo é possível, a gente já entra numa outra polêmica. Nos 4 cantos da cidade, já se cogita também a questão de que o grupo que é a oposição municipal, ele hoje está na base aliada do governo estadual, o PP. Para se ganhar uma eleição, valeria até uma união entre o PT e o PP para uma chapa única em Lauro de Freitas? Nós temos divergências que são homéricas, que são profundas, né, que diz respeito à gestão, à concepção, em alguns casos a comportamentos. Eu não posso dizer que isso não poderia acontecer, eu posso dizer que não gostaria que isso acontecesse. Mas se porventura tiver que acontecer, a gente vai trabalhar também dentro dessa perspectiva, não sou eu quem vai impedir. Agora, lógico que o PT esteja na condução do processo, que o PT esteja encabeçando chapa. Não sendo assim, eu não vejo a menor possibilidade. Então, vale tudo para não perder a eleição? Não diria que vale tudo, né? Mas se na política tem algumas coisas que a gente não pode confundir, é a definição de espaços. Quem é cabeça, quem é corpo e quem é cauda. Então tem pessoas que não podem ser cabeça jamais, né? Mas no corpo e na cauda não teria problema. O senhor é o único vereador do PT e se considera, e o que eu gostaria de saber do senhor, se o senhor se considera o sucessor da prefeita de fato. Não me considero o sucessor da prefeita de fato. Eu sou um elemento no projeto, né? Eu estou aqui para somar, tenho pleitos também, tenho vontade, tenho desejo, tenho sonho de um dia também ser prefeito dessa cidade, mas no momento em que as coisas tenham que acontecer, elas acontecerão. Então não sou eu quem vai antecipar nada, não é também a razão da vida, se não tiver que ser também não será. Agora, a gente quer ter a sensação de que a gente está dando a contribuição da gente, que está dando o melhor da gente para esse projeto, que entendo que, muito embora eu também entenda que faltam algumas coisas, que poderiam, alguns aspectos, estar melhor, mas eu entendo que esse é um projeto viável e estou dando a minha contribuição ao longo da vida, sobretudo nesses últimos 7 anos, e continuarei dando a minha contribuição, seja o prefeito do PT de preferência, se de repente não vier ser também do PT, que eu acho muito difícil, vou trabalhar para que não ocorra isso, a gente também vai estar ajudando do mesmo jeito, porque a gente é uma parte do processo, a gente não é o projeto, eu não sou o projeto, eu não sou o nome, né? E se os ventos soprarem a nosso favor, a gente vai estar aqui à disposição para poder dar uma contribuição da forma e do jeito que o projeto exigir de nós. Isso para mim é muito tranquilo. Pelo menos a parte de comunicação de marketing, o senhor tem a vantagem, né? Lula, né? Eu não sei se isso eu não sei se isso ajuda, eu não sei se ajuda, se prejudica, até porque eu nunca trabalhei isso como um instrumento de marketing, né? Tanto que tem o Maciel, né? Tem o Maciel exatamente para dizer, eu tenho uma identidade, eu não estou na marola, é Lula, mas é Lula Maciel, não é a mesma coisa, a gente não está querendo simplesmente tirar o proveito disso e tal. Poderia até dizer que é o Lula agora que já vendeu a barba, né? É um caso a se pensar, preciso discutir com o pessoal da área de marketing para a gente ver se cola, né? Se tem retorno, se não tiver retorno também não adianta. Lula, entrar agora no quadro descontraído, fazer um ping-pong para a gente poder encerrar,
e depois você vem com as considerações finais. Deus. O princípio e o fim. PT. Mais da metade da minha vida. Moema Gramacho. Uma companheira. Brasil. Paraíso. Governador Wagner. Tem meu respeito. Eleições 2012. Deus proverá. Casamento. Casamento... É tão bom falar de casamento que às vezes falta a palavra. Eu casaria 10 vezes com minha esposa. Filhos. O que há de mais gostoso no mundo. Lauro de Freitas. Mãe adotiva. E assim a gente encerra mais uma entrevista com essa figura aqui que é um grande amigo. Ah, certo. Qual é o seu prato predileto, Lula? Rapaz, o prato predileto que eu gosto mesmo é a feijoada de minha mãe. Tá igual a Popó, né? Que fala Na verdade, ele também tem essa coisa. O feijão de minha mãe, de fato, é muito legal. Então aqui a gente encerra mais uma entrevista da TV Diferente, no Papo Direto com o JP, agradecendo a figura desse vereador polêmico para muitos, verdadeiro para mais pessoas ainda, que eu tenho o prazer de tê-lo como amigo. E muito obrigado, Lula, e faça suas considerações finais à população da zona metropolitana. João, a gente quer aqui agradecer a vocês, agradecer a TV Diferente, e de fato é diferente, né? Pois é. Quero agradecer a vocês, dizer que o mandato está à disposição, que contem com a gente. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade, não obstante tudo aquilo que nós já falamos, que é a questão da educação, a questão da ideologia, que favorece muito poucos, mas é a falta de a gente ter veículos de comunicação que tenham preocupação com a informação, que tenham preocupação com o conteúdo, né, que tenham preocupação em produzir matérias em questões que de fato produzem. O que a gente tem visto em muitos casos é exatamente o contrário. Eu acho que você entra e chega num momento que é muito propício, né, que de fato você tenha muito sucesso, que Deus abençoe esse projeto e que a gente possa difundir isso e que a gente possa ter assim a satisfação de dizer que a gente está contribuindo com a formação das nossas pessoas, da nossa sociedade. Eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de estar no parlamento, eu tenho o privilégio de estar na TV Diferente, eu tenho o privilégio de estar em meio de comunicações. Se a gente não tiver a capacidade de interferir beneficamente no conhecimento e no comportamento da sociedade, a gente não cumpriu a missão da gente. Eu acho que um parlamentar é isso, uma pessoa pública é isso, um formador de opinião é isso, um veículo de comunicação é isso. Para mim, esse tem que ser o objeto maior. Interferir beneficamente no conhecimento e no comportamento das pessoas. Se a gente conseguir minimamente isso, a gente já tem um salto de qualidade incrível e certamente na nossa satisfação pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu e a gente volta na semana que vem com outro entrevistado de Lauro de Freitas. Essa pergunta é para editar antes do término do programa. Vereador, Lauro de Freitas hoje é uma cidade, talvez a única cidade do Brasil, onde a Câmara de Vereadores tem um mandato para presidente, para a mesa, de ano em ano. O senhor compartilha com essa decisão? Como está isso internamente na Câmara? Mais uma questão polêmica. Aí eu não posso discutir essa questão do mandato de um ano da presidência, que para mim é uma coisa absurda. Mas eu tenho que discutir da questão do recesso. Nós temos um recesso de 4 meses, que é um absurdo. Eu tenho o mês de julho, se eu voto o orçamento até junho, a LDO até junho, eu tenho um mês. Se eu voto tudo até novembro, eu tenho um recesso que se estende do dia 1º de dezembro até o dia 1º de março. Isso eu tenho vergonha como parlamentar, eu acho isso um absurdo. Mas a gente não tem poderes de mudar. Isso é a frustração que nós temos, na verdade, na política. É isso, é você saber que tem uma série de elementos, uma série de travas regimentais, travas legais, que impedem que as coisas mudem, que funcionem como a gente imagina que seria melhor. Foi feito isso na década de 90, precisamente em 91,
quando o grupo, 90 na verdade, quando o grupo que estava aí resolveu fazer para contemplar alguns elementos do seu campo político, mas isso é completamente ultrapassado. Eu tentei em 2005 mudar isso, tentei em 2006, 2007, 2008, e a gente não conseguia. Por quê? Porque para tramitar uma matéria como essa, que é a emenda à lei orgânica, eu preciso de pelo menos 4 votos. E a gente não conseguia esses 4 votos, né? Eu sou a favor. Agora, como a gente está no final de uma legislatura, lógico que eu sou a favor a partir da próxima. Eu não posso mudar as regras do jogo com o jogo em andamento ou depois do final do jogo. Então, que isso venha a ocorrer a partir de 2013 e já estamos trabalhando dentro dessa perspectiva. O senhor é candidato a presidente da Câmara no próximo ano? Sim, sou candidato a presidente, tenho apoio de alguns vereadores que entendem também que é o momento de nós do PT presidirmos aquela casa, haja visto que de 2005 para cá, mesmo tendo as condições numéricas de fazer essa disputa, a gente entendeu, por pensar no projeto maior, que não era o momento, a gente acabou apoiando outros nomes de outros partidos, que foram nomes que também tiveram e têm a sua importância no Parlamento Municipal, mas nós entendemos que o momento do Partido dos Trabalhadores conduzir a casa e vamos trabalhar nessa perspectiva. É um projeto um tanto quanto inteligente, né? Um vereador do PT, no último mandato da Câmara de Vereadores, no processo de reeleição. Mas não foi estratégico, não. Nós tivemos uma discussão na base, logo no início, e dentro dessas discussões, alguns vereadores achavam que não era bom que o PT presidisse no primeiro momento, e aí nós propusemos, não, tudo bem, não pode ser no primeiro, então pode ser no último. Acabou acontecendo. E aí o fato é que está chegando 2012 e a gente vai trabalhar para isso e espero em Deus que a gente possa ser vitorioso. Asa de Águia no Forró do Esfrega agora é realidade, hein? E a gente veio pra ficar. Eu acho que nós temos 3 ou 4 anos já juntos, fazendo parte dessa história de sucesso. Esperamos estar nos próximos anos no Forró do Esfrega. Pra gente é uma grande honra, um grande prazer estar aqui presente. A maior festa do ano, aniversário das lojas Guaibim, uma mega comemoração, preços incríveis, prazos sensacionais, sorteio de um carro e 2 motos 0 km, festa assim só na Lojas Guaibim.